Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. O Paulo Druzian, ele manda um negócio, eu vou responder por mim, porque eu também me sinto no dever de responder, porque ele fala o seguinte: eu adoro ver os canais do São Paulo, porque outro dia o Oscar era uma contratação maluca, pelo valor, pela idade, por vir da China. Bastou ver 2 treinos do Oscar que já mudaram completamente de opinião. Então, não é o nosso caso, assim, eu vou falar por mim também aqui. Porque pra mim, eu não vou ficar aqui falando, pô, eu não traria o Oscar. Eu já coloquei todos os meus argumentos do porquê que eu não gostaria de ver o Oscar vestindo a camisa do São Paulo novamente na minha vida. Mas veio. Então eu vou torcer muito para dar certo. Espero que ele seja o rei da América, que ele seja o cara que vai carregar a taça do Tetra da Libertadores. Eu vou torcer muito por isso. Vestiu a camisa do São Paulo, mano, eu vou torcer muito, porque... Não, e outra, né, as opções que ele pode trazer a campo, Também. não que vai resolver o nosso meio campo, né? Estamos batendo o martelo que não, acabou, o ano é nosso. Não. É as opções que ele pode trazer para o nosso time, né? Exatamente. Pelo que ele mostrou durante todo esse tempo, né? É pelo menos o que a gente imagina que aconteça. Né? A minha grande crítica aos caras são os valores. Todas as vezes que tem uma contratação, eu falo assim, pô, essa contratação pode ser boa, essa contratação pode ser ruim, mas assim, quando eu falo da contratação poder ser boa, dependendo sempre dos valores. São Paulo é um time que está em dificuldade financeira, ponto. Sim, isso não é uma novidade. Aí veio, pô, a patrocinadora vai pagar a parte. Pô, legal. Aí já equaciona melhor o negócio, vai ter um cara de qualidade. Aí entra pra questão, pô, moralmente, meu orgulho de... como São Paulino, ver o cara de volta. Aí tem essa discussão e tá tudo certo. E até pra deixar claro, não é nem por essa questão de, como ele saiu do São Paulo, que pra mim, ó, eu até falei, pra mim, eu nem vou colocar essa parte de como ele saiu do São Paulo, que pra mim foi muito ruim. Mas tirando isso tudo, eu não traria o Oscar, porque eu acho que, pô, ele passou muito tempo na China, é uma exigência física diferente, a temporada tem metade dos jogos que se tem aqui. A última visão do Oscar que eu tinha de 10 anos atrás, eu não sei como é que ele tá hoje. Oscar, grana. O Oscar, eu fiz uma conta, eu adoraria fazer a pergunta pra ele, mas aí uma bola fora total do São Paulo, eu acho, na minha opinião, pelo menos, de fazer a apresentação dos jogadores contratados em Orlando. Tem poucos jornalistas, o Arquibancada, graças a Deus, está lá também para trazer a cobertura. Mas eu não sei se vai ter essa pergunta amanhã. Aí só um parênteses, por conta própria, viu? Verdade. A gente tá bancando, não é ninguém não, que convidaram aqui, o cacete. Estamos contando as moedas lá. Dólar tá alto, viu? O Gabriel tá comendo pão duro lá, mas é pão americano, pelo menos, né? Mas tá comendo pão lá e tomando água como que é? Água de garrafinha lá, porque não tem dinheiro pra ficar com luxo não, viu? Não, mas assim, eu acho que uma pergunta que eu pelo menos faria, não vou ter oportunidade, mas se não fizer, faço questão na primeira oportunidade de fazer, pro Oscar, se ninguém fizer amanhã, o Oscar, eu fiz as contas. São Paulo, ele teve, desde que ele foi pra China jogar, uma média aí de, se eu não me engano, uma média de 67 jogos por ano. 67, 68, por ali. O Oscar teve uma média de jogos de 33, menos da metade. 33 jogos por ano o Oscar. Isso não, mas eu acho que vale você fazer a pergunta, o quão pronto ele se sente fisicamente para aguentar uma temporada tão brutal que é a do Brasil. Isso não é uma culpa do Oscar, é uma culpa do calendário brasileiro. Sim. Ele tá preparado para isso? Obviamente ele não vai falar, não, puta, tô ferrado, não vou aguentar não, jogo um e descanso o outro. Não vai ser assim que ele vai responder. Mas eu acho que é um questionamento a ser feito sobre a contratação. E eu estendo para você a pergunta, porque assim, eu não sei se cabe na mesma página, mas assim, comparado, por exemplo, o futebol da MLS que você jogou com o da China, eu não sei se tem o mesmo número de jogos ou a mesma exigência física, mas você pode falar melhor do que qualquer um qual é o nível de exigência de jogar aqui ou na MLS, por exemplo. É tão diferente como a gente imagina? Eu acho que a principal diferença é a técnica. A correr, eles correm. O Pato, quando ele vai para Orlando, conversando com ele fala, caramba, aqui é igual na China. Tipo, eles correm muito, mas a gente tem uma certa, por ser melhor tecnicamente, a gente tem uma certa tranquilidade com a bola no pé. A gente consegue fazer alguma coisa. E é diferente no Brasil. No Brasil, meio que, tipo assim, a grosso modo, todo mundo é bom. Então você não tem a liberdade com a bola no pé. Você tem que correr para ter essa liberdade. Você tem que se desgastar. Então eu acho que a exigência técnica é menor. Na China eu não sei. Na MLS a exigência física é tão grande quanto é uma correria.
Só que, tipo assim, você pega 2 jogadores bons que correm, fica legal, fica competitivo. Você pega 2 jogadores burros que correm, fica horroroso. Fica uns bagre batendo cabeça lá, você fala, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo, cara? Calma. Então, tipo, eu acho que... O famoso ponta burro? Nossa senhora, tudo burro. Os treinos, nossa, nos treinos no Philadelphia era loucurado, mas enfim. O Oscar, eu acho que, e aí entra, cara, vamos lá, o nosso querido Zuba, que falou que não gosta de mudar. Se ele não mudar, nosso querido Oscar, que joga metade dos jogos que o São Paulo tem no ano, no primeiro mês, no segundo, fizer aquele balanço, fala assim, vamos ver o calendário. Corinthians está dentro, Santos está dentro, mais 4 jogos seguidos, descansa um, o outro vai pro banco, entra depois. Ele vai dar vida longa ao Oscar. Se ele der uma sequência de 4 porradas, 5, 6 para entrar no mata-mata, ele vai arrebentar com o cara. Ainda mais gastar tudo agora no Paulista, sendo que tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Ele pode revezar o Lucas e o Oscar, sabe? E colocar os outros meninos, o William, o Ferreira, o Ferreirinha. Ele tem opções para isso, sabe? Eu acho que o próprio rodízio, ele dá vida longa ao grupo, assim, sabe? Ele motiva. Porque uma vez que a gente vai, para mim, minha opinião, os titulares, o Alan Franco, o Arboleda e Sabino, que reveza. Então os dois já estão naquela, pô, eu não posso deixar a peteca cair. Lucas é titular. O Alisson voltando à forma antes de machucar é titular. O resto, amigão, Corre atrás. vai ficar com a Caleri, cabeça não? um trevo todo jogo. Caleri... O Caleri, eu ponho ele no balaio do... O Luciano, eu confesso que eu adoro ele. Baita no jogador, perigosíssimo. Vou contar com ele a maior parte do ano, mas eu encaixaria ele no rodízio. Dependendo do jogo, da exigência. Eu faria uma fumaça no primeiro tempo para abrir espaço para ele no segundo. Não, eu acho ele um puta jogador para entrar no segundo tempo e causar um alvoroço, seja para incendiar o São Paulo ou para incendiar o adversário e ferrar os caras, fazer eles perder a cabeça. Então eu acho que ele tem que começar a fazer mais esse tipo de rodízio que deixa a interrogação na cabeça dos jogadores. Cara, não jogou bem, o Zubeldia vai me matar. Cara, não joguei bem, joguei bem, agora ele vai me dar moral. Porque, tipo assim, cara, você é titular, se você não sai nunca, dá nada. Próximo jogo eu jogo. Agora eu prevejo um problema com uma coisa que você falou. Digamos que ele faça isso aí, de, pô, beleza, eu vou dosar o Oscar porque ele estava jogando metade dos jogos que o São Paulo fez na temporada. Então, beleza, faz sentido eu pegar a cada 3, 4 jogos, dar um descanso pro Oscar e tal, para não mudar, eu tô pensando com a cabeça do Zubeldia aqui, tá? Não tô falando que eu concordo. Sim. Aí beleza. Para não mudar muito a estrutura do time que já joga assim, eu vou lá e coloco o Luciano na função do Oscar, porque ele já tá fazendo isso desde o ano passado. Quando acontecer a primeira vez disso aqui, vai cair a casa em cima do Zubeldia. Pô, trouxe o Oscar para deixar ele no banco para botar o Luciano no meio. Vai acontecer. Então, cabe também... Natural, o torcedor não, ele que é tá. passional. Cabe ele ter a convicção dele, cabe a torcida entender e cabe principalmente conselheiro, diretoria. Não... Mas aí, Senna, é essa clareza que a gente cobra também. É só vir o Zubeldia, que é um baita no cara inteligente, vir e falar assim, cara, o Oscar joga 33 jogos no ano, ele já jogou 5. Eu perguntei pro Oscar, ele falou que tá bem, mas eu não quero arriscar. Eu tenho Libertadores, eu tenho Copa do Brasil, eu tenho mais o Brasileiro. Eu dei uma folga para ele. E outra coisa que a galera não entende assim, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo aqui. Joga Lucas, Luciano, Caleri e Oscar. O time engrena. Engrenamos. É outro time. Beleza. Se tira o Oscar e coloca o Ferreirinha, não vai ser o mesmo time. São jogadores de característica diferente. Tira o Lucas e põe o Eric ou o Lucas Ferreira, não vai ser o mesmo time. Logo, ele tem que adaptar. Mas ele tem que mudar. Então, se ele vai jogar com Lucas Ferreira e Ferreirinha, acho melhor também vai sobrar pro Luciano. Tira o Luciano, põe um terceiro homem de meio campo, para dar liberdade para esses 2 meninos. Pô, Zubeldia, perdemos hoje. Por que você tirou o Lucas e Oscar? Simples. Já jogaram 10. Não posso perder eles. Eles não falaram nada. A responsabilidade é minha. Perdemos. Próximo jogo eles vão voltar. E vão voltar melhor. É possível achar que vai ser invicta a temporada. Não. Vai ter derrota no meio do caminho, pô. Não tem como. Não, isso...
Mas aí que tá. É uma coisa que a gente fala muito, que agora tá conseguindo rolar legal, porque a imprensa tá cobrindo os treinos lá. Tudo bem que são jogos ainda, né, a menos, ou treinos bem, né, tipo, brincadeira, né, que é começo de temporada. Mas faz diferença a imprensa poder cobrir para ver essas coisas, né? Conversando com o Gabriel, com o Bragatello, lá do GE, outros amigos lá, o Éder do UOL também, todos eles estão falando, pô, a gente consegue ver algumas coisas aqui que a gente não conseguia ver durante o ano, que a gente entende por que ele está fazendo, por que ele está fazendo isso, ou, por exemplo, tem uma discussão de treino que é normal acontecer, porque os caras estão se cobrando, porque o cara já viu que está dando problema ali. Então, são coisas que você não vê no dia a dia numa temporada. Então precisa ter isso. Infelizmente, também, né? Infelizmente. Que, aliás, o senhor Carlos Belmonte falou nessa mesa aqui, nessa cadeira que o senhor tá, ele falou que quando trocasse o gramado do CT da Barra Funda, ele ia abrir... Do Campo 1. Do Campo 1, eles iam abrir o treino para que a imprensa pudesse cobrir pelo menos uma vez por semana. Perguntei para ele depois disso, ele falou assim, nossa previsão é no começo de 2025 já liberar uma vez por semana, a gente tá vendo. Que gramado é esse que trocou e não... ou que demora tanto para trocar, né? Mas enfim, a gente vai cobrar porque ele prometeu aqui, né? Mas tem isso daí mesmo, né? A gente vai ver muito disso, né? A gente sabe que vai ter cobranças, algumas desmedidas, outras também justas. O fato é, a temporada começa, mas ela vai para valer no meio da primeira fase do Paulista, que é quando a gente vai ver esse time aí, né? Jogar um pouco mais redondo aí, né? Gostou desse corte? Então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve e não esquece de compartilhar com os amigos, hein?